O nosso programa Gente da Gente sempre focaliza as pessoas que são daqui ou que chegaram de fora para ajudar a crescer essa Princesinha do Oeste. E sobre a Princesinha do Oeste é uma curiosidade muito grande. Não se quis colocar Rainha do Oeste, porque senão daria uma conotação assim, em comparação com a Rainha Elizabeth II. Sua Majestade é muito antiga, então Divinópolis teria, evidentemente, que ficar sempre jovem em nossos corações. E pessoas também que às vezes vêm para cá, assim como esse locutor que lhes fala, esse apresentador que vos dirige o programa, né, que veio de fora e que pretende enterrar os seus ossinhos nessa terra sagrada. E nós hoje vamos começar com uma pessoa mais ou menos com esse perfil, que é o famoso advogado, Dr. José Maria Ribeiro, e o seu nome completo, a data de nascimento fica por sua conta, a sua cidade natal. Garcia, é um prazer estar aqui no seu programa. É bem como você falou, nós somos na Princesinha do Oeste, uma cidade tranquila, que se a gente fizer uma estatística aqui, eu acredito que 80% da população não é de Divinópolis. Aqui é muito pouca gente que é da própria cidade, mas é a maioria que vieram de fora e que fizeram essa cidade. Então, eu me coloco no hall também, porque eu sou daqui da vizinha e velha Itapecerica, eu poderia chamar a rainha, porque ela é velha, mesmo uma cidade muito antiga, mas um pessoal muito bom. E já estou radicado aqui em Divinópolis há mais ou menos 45 anos, então eu já me considero um divinopolitano, porque eu adoro essa terra, porque é uma cidade boa de conviver, uma cidade boa de se viver, é um pessoal muito tranquilo, muitas amizades, então realmente Divinópolis é uma cidade maravilhosa. A sua data de nascimento, essa coisa toda, isso é sua conta, hein? Não, Garcia, não há problema. Na nossa idade, a gente não tem mais preocupação de ainda bem que o senhor falou na nossa, né? Guardar. Eu sou de 10 de fevereiro de 1945, completei 74 anos agora, dia 10 de fevereiro, e estou me sentindo muito bem, né? Com 74 anos, tranquilo, vou vivendo aí como Deus quer que a gente viva, e se puder fazer alguma coisa, procurar ajudar, principalmente aquelas pessoas que têm mais necessidade, é o nosso dever de cidadão e nosso dever de católico. Ô, doutor Zé Maria, aquela lenda, ou não sei se é a realidade, de que Divinópolis pertencia a Itapecerica, isso é verdade? Ah, com certeza, né, Garcia? Itapecerica é uma cidade mais que centenária, tanto é verdade que nós... nos idos tempos que Itapecerica comandava, a nossa região fazia fronteira com Araxá, Oliveira, aqui Pitangui, então Divinópolis estava no meio. Divinópolis já pertenceu a Itapecerica, isso antigamente, está no tempo do Império. É lógico que Divinópolis tomou essa arrancada para uma cidade para desenvolver, para o futuro, enquanto Itapecerica, por ser uma cidade tradicional, uma cidade antiga, conservou suas raízes, suas tradições e seguiu aquela cidade pequena, com a população média, sempre de 20 e poucos mil habitantes, porque parece que não tem intenção de crescer ou não há possibilidade dessa cidade ingressar na era moderna que nós estamos vivendo. Então, ela deve ficar daquele jeito, porque é uma cidade muito bonita, muito bem cuidada, e aquele povo lá merece. É o que eu ia dizer, o senhor roubou aqui da minha boca essas palavras, né? Que continue assim. Porque no Brasil, devido à cultura do nosso país, sinônimo de progresso é asfalto e prédio, não é? Isso é sinônimo de progresso. E uma cidade como Itapecerica, como a minha própria cidade, que é um pouquinho maior, Barbacena, que já é bicentenária, aquela coisa toda, participou da história, das primeiras liberdades desse país. Isso tem que ser preservado, tem que ser tombado pelo patrimônio histórico. Garcia, o que a gente lamenta muito, no meu caso, que sou de Itapecerica, é que não houve essa conservação daquele patrimônio antigo. Eu me lembro, né, dos meus idos tempos de criança em Itapecerica, eu conheci todos os prédios da cidade, que foram prédios históricos, que deixou a história, e no transcorrer do tempo, derrubaram aqueles prédios todos. Hoje nós não temos nada que lembre, por exemplo, os prédios antigos da cidade. Aqueles prédios de 2, 3 andares, feito aquelas escadas de madeira toda larga, aqueles
prédio que dava até medo da gente entrar no prédio daquele. Armazéns. Isso, os velhos armazéns. Então, lá em Itapecerica foi uma região muito produtora de café, tinha exportação de café lá pela ferrovia, né? Isso tudo, eu estou falando naquele tempo, aquele velho tempo, e foi acabando, foi modernizando a cidade. Hoje nós não temos história. A história nossa é contada nos livros, é contada, por exemplo, nos marcos que tem lá no museu, mas se você olhar, vamos procurar um prédio antigo. O prédio mais antigo, me parece que ainda tem lá em Itapecerica, são algumas igrejas antigas, tem um fórum que preservou, construiu-se um prédio novo, preservou o prédio antigo, que é muito bonito, quer dizer, faz parte daquele tempo antigo, da velha Itapecerica, da velha Tamanduá. Então, mas o modernismo é isso mesmo, a gente tem que seguir para frente. Para trás, a gente não deve olhar sempre para frente, porque as novas gerações é que vão construir o futuro desse país. E como é que foi a sua infância, o seu princípio de vida, talvez a sua primeira escola? O senhor se lembra da primeira professora? Eu lembro de várias, né? A infância foi uma infância muito gostosa, muito bonita, porque a gente vivia solto, leve, né? Você não usava sapato, era descalço o dia inteiro, era na chuva, no barro, não existia asfalto na cidade, era toda terra, algumas ruas mais centrais tinham um paralelepípedo, mas era uma vida tranquila e gostosa. Eu me lembro do meu grande colégio, né? A escola estadual, hoje, naquele tempo, era até, acho que municipal, o Grupo Escolar Severo Ribeiro, que existe lá até hoje. Ali eu completei o meu primeiro, segundo e terceiro ano, o quarto ano naquela escola, e me lembro de algumas professoras. Talvez eu não vou lembrar de todas, mas... A primeira é a mais importante. A primeira a gente sempre lembra, né? Eu lembro que me traz muita recordação boa da dona Rosa Toledo, né? Que foi uma maravilhosa professora, foi uma das primeiras professoras ao qual eu aprendi muito, aprendi sobre educação, sobre civismo, aprendi muito o que é patriotismo, porque naquele tempo existia, hoje a gente lamenta que não é o mesmo tempo de antigamente, mas valeu. E a escola está lá em pé até hoje do mesmo jeito. Quer dizer, perdeu espaço, terreno, mas está lá no mesmo local. Às vezes eu passo, quando vou a Itapecerica, eu tenho uma irmã que mora perto dessa escola, eu passo, ainda falei outro dia com a Ana Maria, aqui é o meu velho grupo escolar, que a gente chamava Grupo Escolar, Severo Ribeiro. É uma tradição e uma coisa muito boa da vida da gente. São coisas realmente indeléveis, né, para nós. Porque às vezes a pessoa fala assim, saudosismo. Eu acho que é realmente saudosismo, porque a pessoa que não tem saudade do tempo em que ela viveu, na infância, na juventude, na meia-idade, na velhice e tal, não viveu intensamente, né? Com certeza, né, Garcia? Com toda a dificuldade, com toda a disposição que existia na cidade. A minha cidade era uma cidade tradicional, havia aquela divisão de família, é lógico que tinha as famílias mais poderosas da cidade, considerados os homens mais ricos, a intelectualidade, esse pessoal ficava acima da gente. Então, eu sou de uma cidade que tinha um clube onde não se entrava pessoa de cor. Né? Lá era uma nata, só frequentava quem tinha condições. A pessoa de nível mais baixo não fazia parte daquela sociedade, né? Uma pseudo-sociedade. Mas eu lembro também um fato de Itapecerica, quando eu conto para as pessoas até, lógico, quem é mais novo não vai lembrar, mas se é uma pessoa mais da minha idade, vai lembrar os grandes atores e os grandes cantores daquela época e que iam todos em Itapecerica. Aí perguntavam, mas por que Itapecerica, se não Divinópolis, Formiga? Itapecerica escondidinha naquele local lá, estrada de chão, ia de trem, porque o trem lá era ponto final. E por que ia em Itapecerica? Porque nós tínhamos um salão, quer dizer, um teatro, que tinha camarote, que era uma coisa fantástica, o carnaval era fantástico. Quantos atores, eu não esqueço mais nunca, na minha vida, no Clube da Cidade, o Mário Lago declamando As Mãos de Eurídice. Um monólogo. Aquilo ficou para mim, né, gravado na minha mente, nunca mais eu esqueci esse ator. Então você veja bem, às vezes eu falo de algum, Anquito, teve em Itapecerica, Oscarito, Grande Otelo, Ângela Maria, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Francisco José, esses cantores todos antigos, aí, Nelson Gonçalves. Não teve um que não passou por Itapecerica, porque lá tinha as condições adequadas para o sujeito se apresentar. Um belo um teatro, onde que todo mundo frequentava e tinha aquela
vontade que Itapecerica, por ser uma cidade tradicional, muito cultura do povo, que permanecesse aquilo. O povo tinha muita cultura, muito conhecimento e era muito letrado. Então, eu me lembro, por exemplo, das grandes vedetes do Brasil, que foi uma vedete, Virgínia Lane, desfilando num caminhão aberto em Itapecerica, mostrando aquelas lindas pernas. Eram as mais bonitas do Brasil na época. Na época, justamente. Eu falo para a turma hoje, nem sabe quem é essa Virgínia Lane. Foi jurada do Silvio Santos. Muito tempo. Aí ela foi um espetáculo, ela deu um show e a cidade parou. Né? A coisa mais interessante. Eu tenho também uma boa lembrança de um governador do Rotary, que era, quando o Rotary pertencia à região de Juiz de Fora. Ele era de Juiz de Fora. E ele foi com a família dele, quando ele era governador, fazer visita em Itapecerica. Então, ele me encontrava comigo, me contava isso gozando, que ele era muito gozador. Ele falava assim, eu cheguei na sua terra, falava assim, o governador vem aí. Parou a cidade, os colégios, os grupos escolares, todo mundo, as crianças de uniforme na rua, com bandeirinha, e eu desfilando com a minha família dentro do carro. Falei, pai, o senhor é o governador? Ele falou, eu sou o governador do Rotary. E a cidade parou, e é verdade. Eu lembro também de como se fosse hoje. Então, esse governador já não é mais vivo, mas ele me gozava muito, ele era muito gozador, né? Me chateava demais. Eu achava aquilo bonito. Por quê? Porque isso é a história da cidade, né? Hoje, para você ver a história de Itapecerica, você tem de comprar os livros que alguns historiadores que tem na minha terra resolveram fazer esse resgate da história, né? Publicando fotografia antiga, fazendo um resumo. Então, eu achei num desses livros lá a história do meu pai, que foi um dos primeiros motoristas de táxi da cidade. Aliás, eu acho que ele foi o segundo, né? Teve um primeiro do que ele. E ele sempre aparecia no meio dos políticos, lá de terninho, porque sempre usava terno e gravata, escondidinho lá, mas sempre com um carrinho dele, um Fordinho 29, um Ford Ramona e tal, Chevrolet Ramona e tal, aqueles carrinhos velhos. Mas era um motorista muito conhecido e era um cara que treinava um time de futebol lá em Itapecerica, que é o São Bento, vermelho e branco, né? Eu ainda lembro até o hino do time, e meu pai tinha um apelido que eu não gostava muito, de colocar nele, Fenderracha. Por conta era o craque da época. O craque da época. Então, meu pai ficou com esse apelido de Fenderracha. Falava Fenderracha. E ele não gostava. Ele era um técnico de futebol, mas um técnico duro, aquele técnico tipo o Strica. Ele era duro, mas tratava o jogador muito bem e tal. E comandou o nosso time lá. Vários campeonatos nós ganhamos na mão do velho Antônio Ribeiro, vulgo Fenderracha. A sua história com Divinópolis, quando é que foi? Como o senhor se transferiu para cá? Ô, Garcia, é interessante como é que a vida da gente toma um rumo diferente. Eu, morando em Itapecerica, eu não gostava de Divinópolis. Meu pai, às vezes, vinha aqui fazer negócio, comprar carro, e a gente era menino, ele chamava a gente para vir junto. Era uma rivalidade, não, né? Não, mas eu não tinha sentido de rivalidade, eu não gostava, eu já achava uma cidade muito, muito movimentada comparado com a minha cidade, que era uma tranquilidade, não tinha carro na rua, você podia atravessar a rua, correr à vontade. Então, eu não era muito fã de Divinópolis. Mas a vida nos vai carregando, nos levando, e aí eu acho que tem sempre a mão de Deus, porque você nunca faz uma coisa premeditada para fazer. E, logicamente, quando eu comecei a querer sair da minha terra e comprar um escritório de contabilidade para que a gente pudesse montar uma firma aqui e mexer com contabilidade, eu estive em São João del Rei, não conseguimos comprar um escritório, em Santo Antônio do Monte, Itaúna, com o doutor Barbacena. Quase que fomos a Barbacena, fomos para aquela região, chegamos até São João del Rei. E lá em Itaúna, o doutor Guaraci, que foi sempre um amigo, uma boa lembrança daquele governador do Rotary, aquela pessoa maravilhosa, nos ajudou a ver se a gente chegava a ter um escritório lá em Itaúna. E, coincidentemente, conseguimos comprar um escritório aqui em Divinópolis. Tivemos muita ajuda do Pedro Paulo Chaves, um grande contador. Gente fina. Não. Grande dirigente do Guarani. Não, gente boa demais. Eu, quando via a estado que chegou o Pedro Paulo, e era, para mim, um dos homens mais elegantes aqui de Divinópolis. Ele sempre estava andando muito bem vestido, sempre tinha um carro Chevrolet do ano. Era uma pessoa finíssima. E nós montamos um escritório aqui. Com a montagem do escritório, eu comecei a ficar aqui. Ficava no meio da semana, sexta-feira, eu ia para Itapecerica, passar o sábado, domingo. Depois eu arrumei uma namorada aqui e aí a coisa engrenou.
não teve jeito de sair daqui mais, porque ela morava aqui. É a mesma, não, né? É, aquela com quem estou casada há 40 anos, né? Vou fazer 40 anos esse ano. Então, Ana Maria Henriques Horta, filha do Nelson de Andrade Horta. Vilméia Henriques Horta. Então, a vida tornou isso. Eu achei bom, porque aqui eu estudei, aqui eu me formei, aqui eu tenho a minha carreira profissional, aqui eu me aposentei, né, trabalhando como advogado autônomo, consegui aposentar com 53 anos de idade, no tempo que eu tinha de contribuição, 37 anos e 7 meses de contribuição à Previdência Social. Então, eu já estou aposentado há 11 anos, graças a Deus. Eu já estou dando prejuízo à Previdência. Eles falam que você passa da média de idade, você já está dando prejuízo pelo que você já pagou anteriormente, mas acredito que não. Então, Divinópolis é um caso de amor, vamos assim dizer. A sua vida, então, ficou no eixo Itapecerica, Divinópolis, não teve outros desvios, né? Não, muito. Eu tentei, mas não consegui. Parece que Deus estava me colocando aqui. Tanto é verdade que eu me casei até tarde. Eu casei com 33 anos de idade, que eu falava que não ia casar antes de eu estar formado e ter uma situação financeira razoável para casar, porque eu sempre fui de família muito humilde, eu não era arrimo, mas os irmãos acima de mim não ajudavam, eu passei a ser arrimo de família. Eu que cuidei dos meus irmãos mais novos, das minhas irmãs, que eram 6 irmãs, todas casadas, e eu ajudando como se fosse o pai dela. Hoje, algumas me consideram pai, não me consideram irmão, um pai. Então, é uma família assim, muito tradicional, muito humilde, mas muito gente boa, não tem gente ruim na nossa família, graças a Deus. Eu costumo falar que Itapecerica não tem gente ruim, os ruins saíram de lá. Mas é na fase da brincadeira, é lógico, né? E Divinópolis é um caso de amor, Garcia. Aqui eu construí a minha vida profissional, aqui eu constituí a minha família, os meus filhos, apesar de todos os 3 filhos meus ter nascido em Belo Horizonte por questões de conveniência, porque pai e mãe da esposa morava em Belo Horizonte, a gente ia ter, sempre ela ia ter o parto em Belo Horizonte, mas todos consideram Divinópolis. Eu tenho um filho aqui que a paixão dele é Divinópolis. Ele não gosta de sair daqui mais para nada. Então, eu devo muito a Divinópolis, sinto orgulho de ser divinopolitano e já ter recebido a medalha Candidez pela a nossa Câmara Municipal. Um vereador teve essa ousadia de me dar esse título. Fiquei muito satisfeito que o ex-vereador, não sei se ele é vereador ainda, o Edmar, né, gente muito boa. Então, Divinópolis é tudo para mim. O que eu devo, o que eu tenho, está tudo aqui em Divinópolis. Todo o meu patrimônio está aqui. Não tem nada fora daqui, nem na minha terra. Eu quis comprar um palmo. Não posso falar que não tem. Lá eu tenho um lugar onde estão os meus ancestrais. Está lá no cemitério, eu tenho um lotezinho lá vago lá para mim. Está me esperando lá. Pelo seu tempo de Divinópolis, pela sua idade, evidentemente que o senhor deve ter participado de vários movimentos políticos, de vários movimentos importantes, como foi a criação das nossas faculdades. O senhor viveu tudo isso, doutor? Eu vivi uma parte, né? Interessante do que você está colocando aí, que a gente tem participação menos ou mais. Eu já fui filiado a partido político, já militei politicamente no PDT, porque eu era muito fã do Brizola. O Brizola, para mim, era a minha paixão política, né? Eu queria ver o Brizola presidente da República. Continua vivo no seu coração, filho ingrato? Não, continua. O Brizola deixou uma bela imagem, então eu militei no partido do PDT em homenagem ao Brizola. Participei de alguns movimentos aí, fui até candidato uma vez aí a vereador, mas assim, mais para fazer coligação com os partidos, eu não entendia bem a técnica política, como é que era. Isso é restrito a poucos. O troço é uma coisa complicada. Você sai candidato, não para você se eleger vereador, para você ajudar o prefeito a ganhar a prefeitura. Depois que eu descobri isso, quer dizer, como é que eu era inocente na política. E fico muito grato, né, de ter participado disso aí. A participação no meio estudantil, que eu me formei aqui em Direito, também sou formado em Sociologia, fui professor 10 anos na universidade que hoje é o ENG, na FUNED, dei aula lá na cidade de Cláudio, na nossa faculdade tem lá em Cláudio, e eu acho que valeu a pena, né? Eu aprendi lá na minha terra, no grupo estudantil, que nós tínhamos no ginásio, que era uma coisa impressionante, né? Você tinha
de fazer parte daquele clube literário, né? Era obrigatório. E eu fui presidente 2 vezes lá que eu assumi a primeira vez uma tribuna para fazer um discurso da tribuna. A primeira vez que eu tremi na minha vida foi em cima da tribuna, dentro do grupo literário nosso, lá do ginásio Padre Herculano Paz. Aquilo parece que me deu um arranco para mim ser advogado. Eu senti que eu tinha uma certa vontade, porque eu tinha facilidade de comunicação, facilidade de expressão e, participando daquele grêmio literário, eu comandava aquela turma de estudante e o diretor era um diretor muito duro, austero, então era obrigatória a presença. Se ele não tivesse presente, ele tinha um castigo a cumprir, uma falta, então ajudou muito. O grêmio literário, para mim, foi uma ajuda, um empurrão na minha vida. O Brasil de hoje, doutor José Maria Ribeiro. O Brasil de hoje eu costumo falar que é o Brasil do futuro e dos jovens, mas eu preferia mais lembrar do Brasil do passado, né? Aquele passado gostoso que a gente viveu muito bem. Em paz. Graças a Deus, foi um período maravilhoso. Eu costumo falar que às vezes as pessoas falam regime militar. Eu não tenho nada que falar do regime militar. Por quê? Lá no regime militar que começou o crédito educativo, chamava crédito educativo, era para estudantes carentes. O governo dava o dinheiro, pagava a faculdade para você, ainda dava uma taxa, um valor para você ter a manutenção. E o que aconteceu? Esse crédito educativo foi seguindo. Lá na frente não tinha correção, não, Garcia. Quando você formava, você tinha 1 ano de carência para depois pagar. Quando você começou a pagar o curso que você fez atrás, o dinheiro não valia nada, a inflação tinha comido. E constava no contrato que era 7,2% de juro por ano. E com essa inflação galopante, o governo perdeu. Tanto é que depois criaram o FIES, já com uma diferença, tendo uma correção do valor, que era uma vergonha. Quando fui pagar meu crédito educativo, eu chegava no Banco do Brasil, eu queria pagar tudo de uma vez. O funcionário, que é muito meu amigo até hoje, falava assim, não, você não pode fazer isso não, doutor, você está querendo tirar meu emprego? Eu estou aqui só para fazer isso. O cara sentava na máquina, bateu o recibo na máquina, me entregava o recibo, eu tinha vergonha de pagar aquela mixaria, eu já estava ganhando dinheiro suficiente para pagar vários créditos educativos. Né? Liquidar, mas não deixou. Aí eu fiquei pagando aquela mixaria, né, só para complemento, para não tirar essa... dificultar a vida dele, que ele achava que dificultava. Então, eu não tenho nada a reclamar politicamente falando, que eu acho que, para mim, é o seguinte, tem governo bom, tem governo ruim. Isso vai depender desse governo estar fazendo. Na vida atual, nós tivemos uns atropelos aí que realmente o brasileiro não merecia passar por que está passando até hoje, desse desemprego muito alto aí, essa caristia, a gente vendo aqui, coisa que a gente não via em Divinópolis, é o pessoal dormindo na rua. Hoje, você sai aí, você acha é muita gente dormindo, mal alimentado, sofrendo aí. Sem assistência médica. Não, assistência nenhuma. Nenhuma. A gente pergunta, por que Secretaria de Serviço Social? Ué, se tem uma Secretaria de Serviço Social, é para pensar. Serviço Social, sociedade é aqueles mais desvalidos, que estão julgados pela rua aí, e você não vê trabalho nenhum. Eu já vi em governo passado. Atualmente eu não tenho visto, não. Me desculpa os nossos governantes aí, mas precisa melhorar para o povo um pouquinho, né? E muito. Com certeza. Doutor, a última pergunta, né? O senhor está realizado, se sente com a missão cumprida? Missão cumprida, eu acho que não estou ainda não. Ainda tem muita coisa para a gente complementar. Mas a missão de vida, até hoje, eu me sinto muito realizado, porque quando eu olho lá para trás e vejo de onde eu vim, apesar de vir de uma família estruturada, com muito amor, uma mãe fantástica, um pai austero, mas muito bom, mas eu me fiz por mim próprio e consegui sair daquela situação que, se eu tivesse lá na minha terra, igual tem outros que estão lá, que eu lembro dos meus colegas, eu não seria nada. Eu não teria avançado no tempo, nem avançado em todo sentido social. Hoje, não. Eu estou praticamente realizado como pai de família, como homem casado. Eu sou casado com única mulher até hoje e tenho 3 filhos maravilhosos, mas ainda quero cumprir a minha missão com os meus netos. Daí eu tenho um casal de netinhos, então eu ainda tenho de trabalhar um pouco para eles. Para mim, eu já fiz, eu não preciso de mais nada, Garcia. Eu tenho de agradecer muito a Deus e agradeço todo dia, não só por estar vivo, mas por ter me dado essa condição de lutar
e conseguir aquilo que eu consegui de esforço próprio, de muita luta, mas com muito respeito e muita ética. Esta história de um cidadão consciente do passar do tempo, da mutação, né, das nossas vidas e da maior competência, o advogado doutor José Maria Ribeiro, que é gente da gente. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Garcia.